A Rádio Web Fraternidade apresenta Simão Pedro e José Carlos de Luca, no 3º Congresso Espírita de Uberlândia, na sala de entrevista. Eu não sabia que ia ser tão difícil fazer essa tarefa. Não estou conseguindo nem ler, gente, aqui o papel. Pergunta e resposta tem que ser antes de você falar. Não pode ser depois que você fala. Não tem condição de perguntar aqui. Então, pelo adiantado da hora, nós selecionamos uma pergunta para cada um, tá bom? E aí a gente encerra aqui esse exercício, né? Essa convivência. Então, eu vou começar pelo Simão Pedro. Pergunta é: Simão, como podemos interpretar a expressão "o Filho do Homem"? Essa é uma expressão muito usada no Velho Testamento. É uma expressão que se refere à humanidade. Nós temos na estrutura testamentária duas formas de se referir. Filho de mulher é a genealogia. E quando fala filho do homem, é o filho de si mesmo, é o ser evoluído, é aquele que cresceu, é aquele que de si saiu e evoluiu. Então essa expressão ela é muito comum nos Salmos, ela é muito comum na narrativa dos profetas, e Jesus a utilizava para se referir a si mesmo como a evolução, como filho de si mesmo, filho da sua própria evolução. Então, quando se usa essa expressão, é para que não se utilize a ideia de consanguinidade e nem de um elemento genealógico. Daí se referia a João o Batista como filho de mulher e Jesus a si mesmo filho do homem. Então é para esses momentos de transcendência da humanidade, Jesus então usava a expressão velho testamentária, filho do homem. E ele assim era chamado para dizer que, já no Velho Testamento, para dizer que a humanidade gerava a própria humanidade, que nós evoluíamos dentro da própria humanidade, e que Jesus era esse, o filho do homem, o filho de si mesmo. Por isso ele dizer, o filho do homem não tem onde sequer reclinar a cabeça, em vez de dizer, eu não tenho, porque ele teria, mas o filho do homem, essa figura da humanidade, não. Então essa é a expressão, é uma forma não retórica, mas uma forma simbólica de se referir à própria humanidade, à própria evolução da humanidade. Muito obrigada. E agora para você. Você poderia dar uma palavra sobre a dor dos pais que viram seus filhos partirem para o mundo espiritual antes deles? Nossos 2 filhos desencarnaram. Eu pensei em Chico Xavier, que quando acolhia mães nessa situação, mães e pais, ele muitas vezes chorava junto com as mães. Alguns amigos até não compreendiam, mas Chico fala da vida após a morte, dá o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele dizia, eu apenas estou sentindo a dor delas e quero dividir. Quero ser como um sirineu que carregou por algum tempo a cruz de Jesus. E creio que nós todos aqui
estamos de alguma forma chorando com vocês, pais. Não é um choro de desespero, não é um choro de revolta, mas é um choro de saudade, pois, como diz o poeta, a saudade é o amor que ficou. Então, no meio da tua tristeza, esboce um sorriso no canto dos lábios. Por esse amor que existiu e existirá. Por essa oportunidade de ter convivido com essas almas. Por algo de positivo que foi construído. E aí, quem sabe, a gente possa cantar com Roberto Carlos. Você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Olha, tinham dito que eram só 2, mas aí chegou, então vamos prosseguir. Simão, por favor, qual é a referência do texto que você citou sobre Pedro na casa do caminho com Jesus na pessoa de um andarilho? Contos e Apólogos, capítulo 38, Humberto de Campos. De Luca. Como agir como Francisco de Assis, sem ser pródigo? Pois se abrirmos demais a mão para dar, pode acontecer de abrir a mão para pedir. Volta o filme aí que o meu tico-teco não pegou. Né? Como agir como Francisco de Assis, sem abrir demais a mão para dar? Pois pode acontecer de precisarmos abrir a mão para pedir. Você dá tanto que vai fazer falta para você. É isso, não é isso? Eu vou responder com aquilo que Francisco disse na sua oração. É dando que se recebe. Eu acho que quando a gente dá, a gente abre um espaço para a espiritualidade ajudar. Nossa, bom demais. Vocês poderiam nos indicar livros sobre Francisco de Assis? Bom, existe um livro mediúnico do médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, é isto? Miramês. Que eu saiba, é o único livro mediúnico, né, existente sobre o assunto. Né? Não sei se o Simão conhece outro, Simão? Mediúnico, não. Há um livro historiográfico de Jacques Le Goff, chama Francisco de Assis,
é um dos grandes historiadores do mundo, da turma de Lucien Febvre, Jacques Le Goff, e ele faz uma biografia contextualizada com a história, muito bem fundamentada, com pesquisas em arquivos, em Assis, em Roma, no Vaticano, e é uma obra muito bem estruturada, chama Francisco de Assis, de Jacques Le Goff. E aí agora, vocês podem fazer uma palavra final, um pouquinho cada um. Palavra final? Para fechar. Pode ser uma frase, para fechar. Já terminaram as perguntas. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e parabenizo a equipe que organiza um evento desse porte. A envergadura desse evento nós não divisamos, nós imaginamos, mas não divisamos. E merece o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso agradecimento por nos permitir estar aqui num evento que é mais do que instrutivo, é mais do que conhecimento, é uma troca de experiências, é uma convivência, é uma energia afetuosa. Então isso nos revigora. Nós chegamos aqui na sexta-feira, a intensidade do evento é como se estivéssemos há uma semana. Tamanha a intensidade e profundidade do clima que foi estabelecido aqui dentro. É como se nós não imaginássemos um mundo que não fosse esse. Então isso faz diferença. Foram 10 ou 11 palestras, mas foram muito mais elementos do que isso. E com certeza sem saber por quê, ou talvez saibamos por quê, mas não o quê, sairemos de uma forma diferente do que nós entramos. Sairemos com uma visão mais certeira do que é o objetivo das nossas vidas. Sairemos com uma convicção de que estamos no caminho certo, apesar de apesares vários que estão lá fora. Nós sairemos com a segurança de que estamos amparados, tutelados e cuidados por seres que nos conhecem muito mais do que nós mesmos e que estão aqui conosco, nos auxiliando nessa jornada. Então não há como agradecer a toda a equipe da Rádio Fraternidade da forma que merecem. E eu então sempre agradeço da forma mineira. Deus lhes pague. Eu, quando morrer, eu vou para o céu. Mas quando eu chegar no céu, eu não vou estranhar. Porque ter passado esses dias com vocês já foi experimentar um pedacinho do próprio céu.